Como a gente viu, gente, o argumento principal de Berkeley em favor do idealismo parte das premissas P1, dos pressupostos P1 e P3. Mas isso é um argumento um tanto quanto indireto, né? Porque ele faz um desafio materialista, tem a resposta, ele responde, tem a resposta, etc, etc. Mas será que Berkeley tem um argumento mais direto contra o materialismo? E a resposta é sim, né? Nos princípios no diálogo, Berkeley apresenta o que vai ser chamado de o argumento mestre, né? Devido à força com o qual ele o endossa, né? Então, Berkeley acha que esse aqui é o argumento, que é tipo a cartada de mestre dele, e por isso é chamado de o argumento mestre. Vamos ver qual é o argumento mestre. Receio ter dado razão para me acusarem de desnecessariamente prolixo ao tratar desse assunto. Em verdade, para que serve dilatar o que podemos demonstrar em uma ou duas linhas, né? Então, eu já discuti 18 parágrafos aqui discutindo com o materialista, mas eu consigo demonstrar que ele está errado em uma ou duas linhas, né? Para qualquer um que for capaz de uma breve reflexão. E aqui vai o argumento mestre. Basta examinar o pensamento próprio e tentar conceber a possibilidade de uma figura, um movimento ou cor existirem fora do espírito, né? Vamos tentar conceber aqui uma árvore no meio da floresta sem ninguém olhando. Essa simples tentativa pode talvez revelar que se defende uma contradição radical. De modo que me basta pôr assim a questão em conjunto. Se podeis conceber possível para uma substância móvel extensa ou, em geral, para qualquer ideia ou coisa semelhante a uma ideia existir fora do espírito percepiente, se você conseguir conceber isso, vou te dar razão e afirmarei que a existência dos corpos exteriores é possível, né? Ainda que só possa me dar como razão acreditar na sua existência ou indicar algum uso para poder se supor existir. Isso é, a simples possibilidade da verdade da vossa opinião passará por um argumento demonstrativo. Então, assim, se você conseguir conceber um objeto material, ou seja, um objeto que existe independentemente da ação de qualquer mente, né, vamos aceitar aqui que concebibilidade implica possibilidade, eu vou aceitar que eles são possíveis e, para mim, isso vai ser suficiente para eu aceitar que o materialismo é uma posição aceitável, né? Mas ele segue. Mas, dir-me-eis, nada mais fácil do que imaginar, por exemplo, árvores em um parque ou livros em uma estante e ninguém para percebê-los. Respondo que, na verdade, não é difícil, mas que é isso senão formar... Mas o que é isso que está fazendo senão formar no espírito certas ideias, às quais se dá o nome de livros e árvores, omitindo ao mesmo tempo formar a ideia daquilo que os percebe. Mas não pensais vós mesmo neles durante esse tempo? Ele está falando o seguinte, olha, você está querendo conceber um objeto que não faz parte de no pensamento de nenhuma mente, como uma árvore no meio do parque. Mas ao fazer isso, você não está concebendo um objeto que faz parte do seu pensamento? Não é você o sujeito que está pensando naquele objeto? Isto, portanto, nada importa ao caso, só mostra que você pode formar ideias no vosso espírito, mas não que os objetos do vosso pensamento existam fora do espírito. Eles existem no seu espírito, né? Esse aqui é o ponto dele, o argumento-chave. É necessário que você os concebais existentes e não pensados, né? O que evidentemente repugna. Ao esforçar-nos no máximo para conceber a existência de corpos externos, contemplamos sempre e somente nossas próprias ideias, né? Então aqui Berkeley está tentando tirar a conclusão de que objetos externos são impossíveis, né? Então esse argumento aqui, ele parte, creio, da nossa premissa P2, do otimismo epistêmico, né? Na forma de um princípio específico, que é um princípio possibilidade, concebibilidade, diferente do princípio que eu falei antes. O princípio que eu falei antes foi o concebibilidade, possibilidade. Tudo que é concebível é possível. E ele está falando aqui o seguinte, olha, tudo que é possível é concebível. Como você não consegue conceber um objeto material, ele não é possível existir um objeto material. Então aqui o princípio é possibilidade e concebibilidade, né?
Então é porque coisas materiais seriam inconcebíveis que eles seriam impossíveis, né? Então esse princípio possibilidade, concebibilidade, diferentemente do princípio concebibilidade e possibilidade, estaria relacionado à premissa, a pressuposto P2, porque a ideia de que algo é possível, a ideia é que se algo é possível, ele deve poder ser concebível, né? Porque se algo for inconcebível, ele não seria passível de ser conhecível, né? E se ele não é passível de ser conhecível, ele não pode existir. O que a gente está assumindo aqui é que tudo que é passível, ou tudo que existe, deve ser passível de ser conhecível. Então, a minha ideia é essa, que ele está partindo desse pressuposto possibilidade e concebibilidade. Tudo que é possível deve ser concebível, porque tudo que é possível deve ser conhecível. E para conhecer algo, você deve ser capaz de concebê-lo, de alguma maneira. Certo? Então, como a gente não pode representar o não concebido, porque a gente nunca o experimenta, nunca experimenta nem poderia experimentá-lo, a gente não pode conhecê-lo, a gente não pode conhecer o inconcebível. Mas se deve ser possível a gente ter um conhecimento completo da realidade, esse tipo de entidade não pode ser possível, né? Então esse tipo de entidade não pode existir. Então aqui eu acho que o argumento de Berkeley é exatamente esse, que utiliza a premissa P2, tá? Então o argumento mestre, obviamente, ele está aberto a uma objeção que está confundindo o conteúdo de uma proposição. Por exemplo, a Terra ainda pode existir após a extinção de toda a vida consciente, com o ato de conceber essa proposição. Então eu posso conceber essa proposição, eu posso conceber que a Terra continue existindo depois do término da vida consciente, certo? Então eu posso conceber essa proposição, então por isso é uma possibilidade, certo? Mas eu não posso confundir meu ato de conceber a proposição com o conteúdo que eu estou concebendo. Então, no caso aí, quando eu penso uma árvore no meio do parque, eu estou concebendo a árvore no meio do parque se ninguém está vendo. Só que meu ato de conceber não entra no conteúdo do que eu estou concebendo. Essa distinção aqui que Berkeley não está fazendo, que é outro ponto que o Moore vai chamar a atenção na refutação do idealismo. Essa distinção entre conteúdo da percepção, objeto da percepção e ato de perceber. O idealista ele confunde, para Moore, né, o caminho do idealismo vem de você confundir essas três coisas. Então, uma coisa é a coisa no mundo que eu estou vendo, outra coisa vamos dizer que, supondo que existem ideias ou imagens mentais, é minha representação da coisa. Moore nem acha que existe isso, mas tem o conteúdo do meu ato mental, que seria uma ideia, vamos dizer, o objeto no mundo, que é o objeto do meu ato mental, e meu ato mental. Essa distinção aqui é que os idealistas muitas vezes não fazem, né? E aqui é o que talvez esse argumento de Berkeley aqui esteja pecando em fazer. É ele confundir meu ato de conceber, né, com o conteúdo da minha concepção, que seria um objeto que não seja objeto de nenhum ato mental. Isso é, quando a gente imagina uma árvore sozinha na floresta, nós concebemos um objeto impensado. Embora, é claro, devamos empregar um pensamento para realizar a façanha. Então, a ideia básica de porque o argumento falha é essa, tá? Para Berkeley, obviamente, essa distinção não é óbvia, né? Porque ele está comprometido com a ideia de que os objetos do conhecimento nada mais são do que nossa ideia. Então, de alguma forma, ele já está ele está assumindo algo, porque ele está assumindo o P3, ele está assumindo que o objeto do conhecimento sempre é nossas ideias, né? Mas aqui eu estou propondo a possibilidade de o objeto de conhecimento não ser nossas ideias, o objeto do conhecimento ser as coisas no mundo, né? Então essa distinção que é central na filosofia do século XX.